Olá, estamos ao vivo aqui na Doc News, na live especial sobre a coletiva da vacina russa, que aconteceu agora há pouco, direto de Moscou, meio-dia, horário do Brasil, e terminou por volta de 1h40, 1h45. Pois bem, foram convidados jornalistas e especialistas da América Latina, do Brasil, basicamente, e também algumas pessoas de língua inglesa. A coletiva foi chefiada pelo diretor do Instituto Gamaleya e por um representante do Ministério Russo. O presidente Putin mandou desculpas por não poder estar presente à reunião, ressaltando a importância da relação do Instituto Gamaleya com, principalmente, a América Latina. A coletiva foi basicamente destinada aos países de língua hispânica. Nada foi dito em especial com relação ao Brasil, e, principalmente, falou-se muito de Argentina, já que a Argentina tem um acordo já firmado com o governo russo. Eu preparei alguns slides para a gente mostrar como é que foi essa coletiva. Vamos ver aqui. Então, a coletiva do Instituto Gamaleya começou por volta de meio-dia e nós tínhamos jornalistas do mundo inteiro. Nós tínhamos 4 telas desse tipo aí pelo Zoom, então mais ou menos por volta de 60, 80 pessoas participando, entrando e saindo dessa coletiva. Alguns fatos foram bastante importantes, ressaltados pelo diretor do Instituto Gamaleya e pelo representante do governo russo, o Dr. Krimilev e o Dr. Gurunov. Pois bem, vamos aqui alguns dados que ficaram bem claros para a gente. Primeiro, a vacina do Instituto Gamaleya está sendo aplicada na população russa. Eles falam de vacinação em massa, mas, ao mesmo tempo, eles falam de que isso é uma pesquisa de fase 3. Então, a preocupação que o mundo inteiro tinha de que os russos aprovaram essa vacina simplesmente por uma questão de mercado, para já ter a aprovação guardada na gaveta, e estão fazendo pesquisa em fase 3 e dizendo que é vacinação em massa. Então, a gente não sabe exatamente se já estão vacinando a população para valer ou se estão fazendo pesquisa com a população russa, que é o que parece. Importante, já disseram que já foram aplicadas 20 mil doses da primeira dose dessa vacina e 12 mil em segunda dose, nesse grupo que está sendo vacinado. Eles esperam ter resultados preliminares daqui a 2 ou 3 semanas e que em 2 meses esses resultados devem ser publicados numa revista científica, provavelmente, segundo eles, a revista The Lancet, a mesma que publicou os estudos de fase 1 e 2 da vacina Sputnik V. Vamos rever alguns conceitos sobre vacinação de coronavírus para a gente poder entender do que a gente está falando. Existem no mundo atualmente 33 projetos de vacina em fase 3, em evolução em fase 1, 15 em fase 2, 11 em fase 3 e 6 que são vacinas consideradas aprovadas para uso limitado. Isso aí, porque, na prática, essas vacinas interessam para a gente a fase 3, onde dezenas de milhares de participantes recebem a vacina e um ou outro imunizante, ou uma substância inativa, o placebo, para se saber se a vacina é eficaz. Quando a gente fala que existem vacinas limitadas, são justamente essas vacinas que foram aprovadas sem fase 3, ou vacinas, por exemplo, como temos na China, uma vacina aprovada em animais, ou então uma vacina também aprovada na China, mas que também está em fase 3. Ou seja, não é o jeito habitual de se fazer pesquisa clínica. Vamos lembrar que toda vacina, quando terminar a fase 3, vai ter que passar por aprovação dos órgãos regulatórios nacionais ou regionais. Daí que eu digo que essa aprovação na Rússia foi uma jogada de mercado. Por quê? Essa aprovação local, ou seja, no local onde a vacina foi criada, ou onde é a sede da empresa que controla a pesquisa, ela é fundamental para que se possa fazer o pedido de aprovação em outros locais do mundo. Por exemplo, a gente já sabe que os órgãos regulatórios do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, estão trabalhando num processo acelerado, ou seja,
uma avaliação progressiva. Não vão esperar que tudo termine para juntar toda a papelada para mandar de uma vez. Eles estão recebendo os dados à medida que eles estão sendo processados. Então, isso com certeza vai acelerar o processo. Para a gente ter uma ideia, uma aprovação de um medicamento, por exemplo, nos anos 90, nos anos 2000, levou 10 mil folhas de papel para o FDA. Então, o que a gente quer? A gente quer uma vacina que seja capaz de produzir anticorpos neutralizantes, que levam a inibir que o vírus consiga infectar as células e também induz a memória celular, ou seja, que o nosso corpo aprenda a se defender. Para isso, existem algumas vacinas. Por exemplo, as vacinas da Moderna e da Pfizer, que, aliás, anunciou hoje que também, em análise bem preliminar, sem dado científico nenhum publicado, tem 90% de eficácia, são vacinas genéticas, ou seja, você tem uma parte, uma informação genética incorporada num vírus que é injetado na pessoa para que possa se fazer, então, a produção dos anticorpos dentro do ser humano. E você tem vacinas de vetor viral. A vacina do Instituto Gamaleya, a Sputnik V, é uma dessas vacinas. O que a gente faz nessa hora? Os cientistas pegam um vírus já conhecido, no caso da vacina Sputnik V, dois vírus, dois adenovírus, vírus do resfriado, né, humanos, o AD25 e o AD26, que não vão causar doença, porque não estão circulando há muito tempo. O que esses vírus vão receber? Eles vão receber a informação dentro da estrutura, vai tirar a informação do AD25 e do AD26 e vai colocar a informação do coronavírus e vai injetar esse vírus na pessoa. Ele não vai causar infecção, mas ele vai entrar nas células dos seres humanos e vai ser capaz de utilizar essas células, da mesma forma que os vírus fazem, para que se produzam anticorpos. E aí sim, mecanismos de defesa. E esse contato também vai fazer com que o sistema de defesa celular registre quem é o inimigo e que precisa produzir anticorpos contra ele. Esse tipo de vacina de vetor viral também é o mesmo tipo de vacina que a AstraZeneca está desenvolvendo com a Universidade de Oxford, que, aliás, também emitiu um comentário à imprensa no sábado, aliás, o seu principal executivo deu uma entrevista ao jornal sueco, dizendo que, provavelmente, no final de novembro, a pesquisa vai estar terminada, que até o final de dezembro eles vão apresentar aos órgãos regulatórios do Reino Unido os resultados e que, possivelmente, início de janeiro, já se possa utilizar a vacina de Oxford, a AstraZeneca, no Reino Unido. Como eu falei, a partir dessa aprovação no Reino Unido, que deve ser rápida, pode-se pedir a aprovação, por exemplo, no Brasil, onde a pesquisa está sendo feita e, aliás, deve acabar antes do que no Reino Unido. Mas acabar a pesquisa antes no Brasil, como a sede da pesquisa é no Reino Unido, deverá se aguardar o fim da pesquisa lá, a apresentação aos órgãos regulatórios de lá, para que depois possa se apresentar uma submissão formal à Anvisa. O que não impede, nesse processo acelerado de aprovação que foi instituído, que já se encaminhe os documentos. Só vai ficar faltando o último pedaço, que é a aprovação do Reino Unido, para que possa se aprovar no Brasil também. Então, essas são boas notícias. O que a gente, com isso, passa a pensar? O seguinte: a gente vai ter vacina, muito provavelmente, no início de 2021. Não se sabe exatamente quando, mas provavelmente nós vamos ter vacinas aprovadas já no início do ano, para que a gente possa iniciar essa vacinação, se tudo der certo, muito provavelmente ainda no primeiro trimestre. Talvez não vacinação de massa, por causa da quantidade de doses necessárias, mas o Brasil já vai ter mais de 20 milhões de doses da vacina AstraZeneca, vamos ter alguns milhões de doses da vacina chinesa, que também deve ser aprovada, e aí, provavelmente, lá para março do ano que vem, a gente já vai ter a produção local, por exemplo, da Fiocruz, que está bastante avançado o projeto, já vai estar produzindo a vacina de Oxford aqui no Brasil, e a gente começa uma vacinação realmente em massa no primeiro trimestre de 2021. Essas foram as notícias que vieram dessa coletiva do Instituto Gamaleya, lá de Moscou, diretamente de Moscou para o mundo inteiro e assistida por alguns jornalistas brasileiros, entre eles eu. Olha só, gente, lembrar que hoje à noite, às 7h, hora do Brasil, tem a live especial do DOC com Ana Paula Araújo, que vai comentar sobre o seu livro, Abuso. Temos que falar do abuso, a cultura do estupro no Brasil. Um trabalho de pesquisa de mais de 4 anos, essa jornalista premiada. Eu espero todos vocês lá. Até lá, não percam!